São nossos convidados Duarte Marques, do PSD, e Pedro Vaz, do Partido Socialista. Agradeço aos dois a participação no 1820. Muito boa tarde. Duarte Marques, comece por si. Apesar da presunção da inocência, a Patrícia Dantas não devia ter aceitado o convite para a adjunta e o Ministro das Finanças não devia ter escolhido a antiga deputada do PSD? Boa tarde a todos. Este é daqueles casos que eu não conheço a ex-deputada Patrícia Dantas, não conheço de todo. As referências que temos da pessoa são de grandíssima qualidade e de grandes méritos, que trabalhou já em funções públicas. E se me pergunta, no caso em concreto, se devia ter sido nomeada ou convidada, eu tenho a certeza que Joaquim Miranda Sarmento já conhece o trabalho parlamentar e que o fez na melhor das boas intenções, porque queria ter alguém ao seu lado de qualidade. Mas já era conhecido o envolvimento no processo judicial? É com certeza que eu conheço e foi deputado há estes anos, apesar desse processo, e a própria conhecerá ainda melhor. Portanto, deve estar, imagino, consciência muito tranquila sobre o processo. Agora, se pergunta se é prudente fazer uma nomeação dessas, eu diria que, no caso até da própria, isto vai voltar a expô-la a uma situação desagradável. Porque o mais desagradável que pode haver, e eu não sou jurista, há uma pessoa, um amigo meu costuma dizer que mais vale 100 criminosos à solta do que um inocente preso. E neste caso em concreto nós temos uma pessoa que foi acusada há 6 anos atrás, que não, por cima não há uma decisão sobre essa matéria, provavelmente vai ser ilibada como outros que estarão ligados a estes casos, e a sua vida fica suspensa estes anos todos. E portanto se pergunta, como militante do PSD, se este caso, claro que era indesejável, claro que não foi prudente, mas eu acredito na boa fé de quem a convidou e da própria. Agora, este é um caso que foi rapidamente resolvido e, portanto, não quero estar a prestar mais declarações, porque a situação da própria já pode ser bastante, eu diria que deve ser revoltante. Alguém que tenha consciência tranquila e ver-se a ser acusado, como há tantas pessoas neste país que o são às vezes injustamente, até tudo está esclarecido, essas pessoas ficam com a sua vida em suspenso. Isso é desagradável. Como também às vezes nós não devemos esquecer, e apesar de estarmos em funções públicas, as pessoas que acreditam na sua boa fé e na sua qualidade também não querem deixar de contar com o seu contributo quando percebem que isso pode ser uma vantagem até para o serviço público. Agora, a verdade é esta, nós hoje vivemos sobre um escrutínio público e sobre uma desconfiança tão grande sobre os políticos que este tipo de situações têm que ser evitadas para a proteção do interesse público, também da imagem das instituições e também das próprias pessoas envolvidas, que tenho a certeza que têm a maior boa-fé ao quererem contar com o seu contributo e a própria a querer contribuir para melhorar a vida do seu país. E, portanto, eu não conhecendo a pessoa em causa, todas estas evidências me confirmam que devia haver outra ponderação. Portanto, tenho a certeza que foi na maior boa-fé que foi feito e também tiveram a rapidez de rapidamente resolver o problema. Aliás, a própria, tendo vindo a público esta situação da forma como foi hoje no Jornal Nacional, tenho a certeza que foi a própria que disse: é assim, eu prefiro não incomodar, prefiro não prejudicar a imagem do Ministério e do Governo. Portanto, acho que está resolvido e espero que seja resolvido. Mas devia tê-lo feito antes do caso ter sido tornado público? Se foi convidado, tenho a certeza que esta questão foi discutida entre ambos e, portanto, lá está, mais uma vez, eu não vou desconfiar de ninguém, ainda por cima de pessoas, no caso de Joaquim Miranda Sarmento, que eu conheço muito bem, é um senhor, é um grande professor, é um tipo muito competente. O caso em concreto deve ter sido já esclarecido entre os dois bastantes vezes. Mas anteriormente o Partido Socialista foi criticado por este tipo de casos. Houve casos parecidos e houve casos diferentes. Atenção, houve casos diferentes. Isto é um caso que se arrasta há muitos anos. Por exemplo, se nós formos olhar até para próprios autarcas, que há muitas vezes dos partidos todos ou de gestores públicos, estão sempre sujeitos a este tipo de questões. Algumas delas até passam por denúncias públicas. Agora, o que é importante é que a coisa está resolvida. A senhora não chegou a ser nomeada. O escrutínio funcionou. Vamos passar a palavra ao Pedro Vaz. Pedro Vaz, considera que foi imprudente a escolha do Ministro das Finanças e Patrícia Dantas, estando envolvida no processo judicial, não devia ter aceitado o convite? Bem, eu não queria fazer, antes de mais boa tarde a todos, eu não queria fazer um juízo de valor sobre a situação em particular. O que nós sabemos neste momento, aliás, eu também, à semelhança do Duarte Marques, eu não conheço Patrícia Dantas, eu não conheço sequer os contornos do processo judicial em que está envolvida, onde estará acusada, não desconheço de todo qualquer contornos relativamente a essa situação. O Partido Socialista, como sempre tem feito neste tipo de situações, trata-se aqui de um não caso. Supostamente esta senhora iria ser convidada para fazer parte de um gabinete de um membro do governo,
e que, pelos vistos, já não vai ser. Pronto, aliás, isto é uma daquelas questões, houve uma avaliação, terá havido uma avaliação individual, coletiva, entre o Ministro das Finanças e Patrícia Dantas, e terão entendido que não haveria condições para o exercício do cargo. E o que é que mudou, entretanto, Pedro Vaz, no seu entendimento? Não, o que mudou, provavelmente, foi feita uma avaliação dos factos, ou da realidade, ou do contexto, e terá havido esse entendimento. Agora, isto é algo que nós não queremos muito perder tempo. Nós estamos concentrados nas políticas. Obviamente, não há aqui nenhum dado novo. O Partido Socialista, relativamente a estas matérias, tem sido sempre, tem tido sempre uma posição de tranquilidade. Nós não somos daqueles que vão atirar pedras ao mínimo indício, ao mínimo falatório relativamente a nenhuma situação. Como sabem, o Partido Socialista tem um apanágio relativamente àquilo que é da justiça, àquilo que é da política, não é algo novo. Portanto, a justiça está a fazer o seu trabalho. Pelos vistos, a Patrícia Dantas tinha sido convidada, entretanto, terá dito que não quererá fazer parte. Pronto, não há mais assunto. O Partido Socialista não se concentra nessa situação, nessa questão em particular, e não vamos estar aqui a fazer disto um fogotório ou a contribuir mais para criar... Mas houve casos idênticos no Partido Socialista que foram também criticados. A crítica fica com quem a pratica. O Partido Socialista, nestas matérias, tem tido sempre uma posição idêntica, igual. Não muda por ser um governo do PS ou por ser um governo, neste caso do PSD, com o CDS. Nestas matérias, temos tido sempre uma posição que tem sido coerente. E iremos manter essa nossa coerência. Não nos vamos concentrar num caso que não o é. Duarte Marques, o caso fica hoje fechado ou afeta de alguma forma a imagem do governo? Eu acho que não afeta a imagem do governo. Isto é um reparo. Estamos a falar de uma pessoa que não chegou a ser nomeada. Esta pessoa não chegou a estar no governo. Há muitas pessoas que são convidadas para fazer parte de gabinetes e até para secretários de Estado e ministros, e quando fazem uma avaliação da sua vida até profissional, individual, familiar, acabam por não aceitar os convites que são feitos. Neste caso concreto, no caso, terão percebido que se calhar o ruído que se criaria à volta desta pessoa e deste gabinete era mais prejudicial ao bom desempenho do cargo. E, portanto, tenho a certeza que este não será um caso para ter qualquer tipo de seguimento, até porque já está encerrado, como o próprio Pedro Vaz honestamente reconheceu. Encerrada está também a polémica relacionada com o IRS. Qual é o seu entendimento? Está a falar para mim, imagino. Duarte Marques, sim. Duarte Marques. Sim, já vamos ao Pedro Vaz. Eu acho que estas polémicas têm sempre várias leituras. Eu diria que, se calhar, ninguém no governo terá pensado que a interpretação que foi feita não seria aquela que era a devida, e aquela que fez, por exemplo, a Iniciativa Liberal, ou que até terá feito Fernando Medina, que estava na Assembleia a assistir, ou que alguns jornais fizeram, porque há vários jornais, ao contrário, por exemplo, do Expresso, que escreveram logo aquilo que era a realidade. E, portanto, se calhar o governo não foi eficaz a esclarecer esta questão, mas na consciência de quem a propôs era óbvio qual era a situação, que era, no fundo, é o alargar, aquilo que eu percebia que a intenção do governo é alargar a mais escalões, portanto, do 5º até o 8º, e isto já em alguns jornais, para abranger mais pessoas. O montante em causa até nem é o mais importante. Eu aqui gostava de chamar a atenção para isto. O importante é conseguir que este tipo de desagravamento fiscal venha a cobrir mais pessoas do que aquelas que estava inicialmente previsto na proposta do Orçamento de Estado que o Governo anterior aprovou e que está em vigor para este ano. Eu acho que devemos também esperar pela próxima semana, pelo final desta semana, para podermos conhecer em concreto qual é a proposta e qual é a composição que o Ministro das Finanças vai apresentar no Conselho de Ministros e que será, obviamente, anunciado aos portugueses, para percebermos qual é que é o mecanismo que foi encontrado e qual é a solução, qual é que é o pacote que vai permitir que isto aconteça. E aqui devo dizer, o mais importante, e acho que qualquer pessoa deseja que o Estado cada vez cobre mais impostos e que possa continuar, bem menos impostos, e que possa continuar a ser sustentável. E, portanto, quanto mais pessoas forem abrangidas por esta redução da sua carga fiscal e conseguindo continuar a manter as contas sãs, será positivo para toda a gente. Portanto, é isso que eu desejo. Se perguntar qual é que era a solução, eu tecnicamente não sei qual é a solução, mas tenho a certeza que a melhor solução é aquela que abranger mais pessoas, mais estratos e mais famílias. E acredito que o próprio Partido Socialista e os outros partidos da oposição concordarão que quanto mais gente puder pagar menos impostos, melhor.
Pedro Vaz, a polémica relacionada com a IRS, esta questão está ou não esclarecida? Qual é o seu entendimento? Houve lapso, erro de comunicação? O que é que aconteceu neste caso? Obviamente, e aqui discordo frontalmente do Duarte Marques relativamente a esta matéria. Obviamente que não está esclarecida. Aliás, neste momento, e toda a gente sabe, é público e notório, houve um embuste por parte do Governo. Uma pantominice. Isto é, que deram a entender, não só em campanha eleitoral, mas também muito recentemente no debate do programa de governo, que este governo iria duplicar, aliás, foi isso que foi noticiado pelo jornal O Expresso, que levou a um editorial duríssimo por parte do diretor do Expresso relativamente a essa matéria, que toda a gente foi levada ao engano, porque aquilo que se quis dar a entender... Pedro, houve muita gente que não foi levada ao engano. Não houve. Houve. A Iniciativa Liberal questionou essa questão. Não é claro. É claro. O próprio Observador faz um live blog. Um live blog é uma coisa, para as pessoas perceberem lá em casa, é uma coisa que é feita no momento. Não é uma peça jornalística que é feita depois do debate. Um live blog é um conjunto de posts que são colocados por um jornalista que explica o que é que está a acontecer. Se nós formos ver o live blog do Observador, e eu creio que não foi alterado a posteriori, porque se assim fosse, estaria lá explicado, disse logo isto, disse que era um acrescento à redução fiscal que tinha sido aprovada no Orçamento de Estado para este ano. Mas era um acrescento de 1.500 milhões de euros. Não, Duarte. Duarte, certo, mas o esclarecimento não devia ter sido mais eficaz, porque muita gente percebeu mal. Duarte, não. Era um acrescente, mas era um acrescente de 1.500 milhões de euros que toda a gente entendeu. O que é que chegámos à conclusão? Que afinal o acrescente era 173 milhões de euros em cima de uma redução fiscal para os contribuintes, para o cidadão, dos rendimentos do trabalho, de 1.327 milhões de euros que já estavam em vigor, aprovados pelo Orçamento de Estado do Partido Socialista, que foi aprovado o ano passado para 2024 e que já agora teve o voto contra do PSD. Na realidade, isto é fazer a festa com as prendas dos outros, é fazer o foguetório com a festa ao lado. E isto é aquilo que é preciso o Governo explicar. Nesta medida e mais, o programa da AD, que tinha uma série de medidas com impactos orçamentais, neste momento está tudo em causa, porque na realidade houve aqui um jogo com a semântica, houve aqui dar a entender, daí eu ter dito pantominice, uma artimanha. Houve uma artimanha que é dar a entender às pessoas que iriam aumentar ainda mais a redução do IRS, quando na realidade, ainda mais numa dimensão onde toda a gente ficou com a sensação que iriam duplicar a redução sobre os rendimentos, iam duplicar o imposto sobre os rendimentos do trabalho, quando na realidade iriam fazer um aumento em cima daquele que já estava em vigor, de cerca de 173 milhões de euros, o que dá mais ou menos um café por mês a cada contribuinte. Isto tem que ser esclarecido, porque neste caso, e agora só para terminar, para ouvirmos o Duarte Marques. Em particular, se assim é para esta situação, é importante que haja um esclarecimento cabal, porque na realidade as medidas que foram apresentadas, se estão a falar de uma redução de IRS para os trabalhadores, para os portugueses, que neste momento já a redução que existe já abrange 6 milhões de famílias. Se é para, na realidade isto é para esconder que aquilo que se pretende fazer efetivamente é uma redução dos lucros das grandes empresas através de IRC e é para compensar, para demonstrar que a redução dos impostos sobre o trabalho, sobre os contribuintes, sobre as pessoas, é maior do que sobre as empresas, nomeadamente sobre as grandes empresas, que são aquelas que pagam IRC, como nós todos sabemos, tendo em conta os números que foram apresentados. Portanto, é muito importante que o Governo esclareça mais. É muito importante que se veja a proposta que supostamente será aprovada na próxima quinta-feira no Conselho de Ministros, porque neste momento, não é só o Partido Socialista, neste momento não há português nenhum que acredite naquilo que é dito por parte do Governo. Duarte Marques, considera que o esclarecimento foi eficaz se tanta gente percebeu mal? Não, vamos ver. Uma coisa é o esclarecimento no momento. Eu creio que o erro do Governo foi, no momento, não ter esclarecido de imediato, no próprio plenário, esta situação, porque creio que o Governo nem sequer se apercebeu da dúvida que foi criada. Porque lá está, mais uma vez, a Iniciativa Liberal levantou essa questão, até acusou o Governo de fazer um corte demasiado baixo nos impostos,
e houve jornais que perceberam aquilo que a Iniciativa Liberal também tinha percebido. Outra coisa que parece importante, e o Pedro está a falar enquanto ministro, eu ainda me recordo, não julguem os outros pelos seus próprios atos. O Partido Socialista, durante o mandato anterior de António Costa, chegou a anunciar um corte no IVA da eletricidade, quando na verdade era só do adicional. Portanto, ninguém quer fazer isso e ninguém está aqui a tentar enganar ninguém. Eu acho que se houve ali alguma dificuldade foi nessa questão da comunicação, ninguém se apercebeu que não tinha ficado claro. E, portanto, a questão foi esclarecida. Aquilo que o Pedro já está a falar no IRC, etc., é porque já está esclarecido. Porque só vai ficar, de facto, esclarecida a questão, e não vale a pena tentarmos fazer intenções sobre o que é que cada um de nós está a pensar, quando o Governo, de facto, apresentar a medida que vai ser aprovada em Conselho de Ministros. Isto parece-me que é o primeiro ponto. O segundo ponto, que parece importante também, é lembrar que muitas das medidas que o Governo foi anunciando, o Governo, neste caso, o PSD e a AD, na campanha eleitoral, tinham uma longevidade do mandato. Ou seja, algumas reduções fiscais eram feitas ao longo do mandato, alguma reposição de salários e de tempos até eram feitos ao longo do mandato. Com exceção do IRS. Vários foram os modelos que foram. Mas há aqui outra coisa que com exceção do IRS, Duarte. Que o IRS assume 1.500 milhões de euros. Pedro, preciso ter calma. Não é isso, não, mas com exceção do IRS. Pedro, vamos deixar terminar o Duarte Marques, eu passo-lhe a palavra a seguir. Eu gostava só de terminar com a história do IRC, porque já ouvi mais do que uma vez em debates, a dizer ouvi outro deputado do PS com a mesma conversa sobre o IRC e a dizer que só as empresas têm facilidade de aproveitar os seus lucros para fazer investimentos e ter benefícios fiscais. Isto é de quem não conhece a realidade das empresas portuguesas. Ou seja, e não estou a dizer que é o caso do Pedro Vaz, mas, por exemplo, o João Torres, num debate comigo, veio com a mesma conversa. E esta conversa das grandes empresas é um discurso que não faz sentido do Partido Socialista. É um discurso do Bloco de Esquerda. O problema, a questão das empresas poderem reinvestir os seus lucros em inovação, etc. Isso é outro assunto que isso já existe. Mas isso já existe. Existe, mas não existe. Para as pequenas e médias, muitas das pequenas não, existe. Não tem. A questão é que isso já existe. Não estou a dizer que não existe. Eu estou a dizer que muitas das pequenas e médias empresas não têm nem recursos, nem capacidade, nem oportunidade pelos negócios que desenvolvem e pelas áreas de negócio mais metade do IRC de aproveitar esses benefícios. Muito bem, Pedro Vaz. Uma resposta para terminarmos esta discussão. Isso é uma loucura. Vamos voltar então àquilo que nos traz aqui. O Partido Socialista exigiu um debate de urgência, que será amanhã no Parlamento, onde o Governo terá que cabalmente apresentar e demonstrar aquilo que pretende. O Duarte Marques diz, e bem, o programa da AD falava de um horizonte de legislatura e aquilo que nós vemos nas medidas do programa da AD é 2.000 milhões de euros relativamente ao IRC que abrangia, nomeadamente também prémios de desempenho, etc. Sendo que 1.500 milhões de euros, ou 1.327 ou 1.330 milhões de euros, já estão concretizados com as propostas, com o orçamento de Estado do Partido Socialista. Não, estou a falar do IRS. Não, estou a falar do IRS. Não, mas o Pedro disse IRC. Não, disse IRC, enganei-me. IRS. Okay. Portanto, neste momento, se estas são as medidas todas, para o horizonte da legislatura, aquilo que estás a dizer, aquilo que estamos neste momento a falar, é que, na realidade, todo aquilo que é o alívio fiscal, o grande choque fiscal proposto pela AD para os portugueses, nomeadamente para a tributação sobre os rendimentos do trabalho, foi feito pelo Partido Socialista no Orçamento de Estado de 2024. Porque, de acordo com a proposta que está apresentada no programa de governo da AD, o grande bolo dessa diminuição é aquela que já está em vigor. Muito bem, Pedro Vaz, não temos mais tempo. Agradeço aos dois, Pedro Vaz, Duarte Marques, agradeço a análise à atualidade política. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde.